Chega, 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 chega mais. Chega, 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 chega mais. Informação e entretenimento você só encontra aqui. É isso aí, estamos começando mais um programa Chega Mais, com informação e entretenimento para você. E agora nós iremos trazer para você a convidada da semana. É isso aí, a psicóloga Sueli Marques Ferraz, que está lançando um novo livro, né? E você vai falar sobre isso. Tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada por mais esse convite no seu programa, né? Falar um pouquinho do livro Luz das Minhas Memórias. É um livro que eu faço em homenagem à minha mãe, que fez 79 anos, né? E a gente fez uma coletânea de amigos, de lembranças que a gente tem da minha mãe, das vivências com a minha mãe, e a partir daí a gente foi criando, eu fui fazendo os poemas, os versos, os contos, e a gente foi montando esse livro. Está muito gostoso, né? Porque a história de vida da minha mãe é muito gostosa, é de muito acolhimento, então tem coisas boas demais lá para a gente se divertir à vontade. Sueli, quais as características assim da sua mãe que você tentou passar nesta obra que você mais admira, né? Que você gosta dela, o jeito de ser dela, de tratar as pessoas, com você mesmo, com os filhos, o cuidado. Fala aí sobre o livro, assim, como ele começa, né? O desenrolar dele e no final, né? Então, Lorenzo, o livro, né, ele começa já falando da minha mãe, dos hábitos dela de levantar, né? Minha mãe, como todo bom idoso, levanta muito cedo, né? E aí a gente sempre reclama para ela, por que ela levanta tanto cedo? Então tem lá a poesia que é sobre as 5 da manhã. Porque 5 da manhã ela está de pé aos 79 anos. E a gente fica se perguntando por quê, né? Todo mundo quer descansar, mas ela está lá disposta. A gente começa falando por aí. A gente também vai ter contos de pessoas que vão falar sobre comidas, né? Eu vou relatar sobre o terreiro de casa, como que ela acolhia a gente. E lá é assim, a gente morava no interior do Pará, e a minha mãe acolhia os jovens, as jovens, né? Então ela era muito acolhedora mesmo, no sentido de tanto fazer comida gostosa, porque ela é baiana, né? E vinha de Minas, então ela fazia aquelas comidas diferentes, né? Do Pará, e aí a galera gostava. Então todo mundo lembra muito da comida dela, né? Até do café. Tem um amigo que faz sobre o café, fala desse café. Então, e aí tem as netas, né, que traz sobre como é que ela fazia a mamadeira das netas, né, como que ela cantava para dormir, para elas dormirem. Então, tem de tudo um pouquinho. Então, quer dizer que em síntese, ela tem um conhecimento da culinária, né, boa, né, ela atraía as pessoas, né, através do paladar, né? Através da sua bate-papo, das suas conversas, né? E isso com certeza cativava as pessoas e ela sempre estava rodeada de pessoas, né? A casa sempre cheia de jovens, e ela foi também servente, né? Que a gente chamava merendeira da escola, e a escola de zona rural. Então ela fazia merenda, e aí a merenda ia assim, aquela coisa, né? Então ela sempre tinha um tempero em casa, da horta dela, e ela levava para fazer um complemento ali na merenda. Então os alunos adoravam, chamavam ela de tia e tal, e ele já criava aquele vínculo muito bom, muito gostoso, né? E no final de semana, esses mesmos alunos, ou parte deles, já iam para a nossa casa, e lá a gente passava o final de semana ouvindo ela contar versos, a gente brincando do pega, ela ali junto com a gente, né, participando. Então ela fazia essa festa, né, no meio da moçada ali, da juventude, das crianças ali, ela sempre participava, ensinava as brincadeiras antigas, né,
pra As gente. cantigas de roda. As cantigas de roda. Tem cantiga de roda lá que ela ensinou para as netas, Tem? que ela ensinou para mim. Maravilha, eu gosto de cantigas de Né? roda. Ela contava histórias também infantil, então ela tem também lá a história infantil que ela contava, né? A história ela está resumida, né? Colocada na poesia, colocada que foi as netas que fizeram. Então é uma leitura assim bem leve, né? Que Gostosa. o leitor vai gostar e vai se identificar também um pouco da sua infância, né? Vai retomar também a sua infância, né? Através da sua mãe, de você. E aprender, e as novas gerações aprender musiquinhas, brincadeiras, né? Que hoje eu não pratico tanto mais por causa da videogame, tecnologia, né? dos jogos já pré-fabricado e toda a vida daquele jeito só, né? Automatizado e de um jeito só. E as brincadeiras não, elas, cada vez que as crianças iam brincar, né? Era uma forma diferente, tinha variedades, né? Além da socialização. Pular corda, jogar peão, né? Pular amarelinha. Amarelinha, pega-pega, pula no poço. Muito né? bom. Eu lembro na minha época eu ainda brinquei ainda no pula no poço. Muito sabe? bom, né? Era muito bom. E essas brincadeiras eram realizadas sempre tardezinha. Sim. Era 6 até 7, 8 horas. Era a hora que o serviço acabava, né? Era a hora da diversão. Né? E a minha mãe, ela fazia isso, né? Ela também contava história pra gente, né? A minha entrada na literatura foi a minha mãe, né? Com que ela contava, lia muito poesias, ela lia literatura de cordel, então essas Sabrina, essas, né, revistas mais antigas. Então ela lia pra gente sempre à noite, também tinha as leituras bíblicas ali também. E aí eu fui entrando por esse mundo de criar, né? Foi então, quer dizer que o incentivo à leitura, né? Seu começou pela sua mãe mesmo. Sim. Né? Ela gosta muito de ler. E mesmo ela sendo de idade hoje, já idosa, né? Ela ainda tem disposição para desenvolver certas tarefas. Né? Fala para os nossos telespectadores aí, principalmente para aqueles que têm mais de 60, que não acorda às 5 horas da manhã mais, aí fala que está doendo isso, doendo aquilo, não se movimenta mais, a autoestima baixa. Fala da sua mãe um pouco, esse lado. Então, a minha mãe, ela levanta às 5 da manhã, né? E aí ela já vai logo cuidando. Ela vai cuidando do cachorro, vai cuidando dos gatos, que ela adora, tem um monte de gatos, né, que ela cuida, que são gatos abandonados, que ela e a minha filha pega para cuidar. Então ela já vai cuidar desses gatos, já vai cuidar dos pintinhos dela lá, porque ela tem uns pintinhos lá que ela cuida, então ela vai cuidar e vai cuidar das plantas. É a Maria das plantas, né? Ela está o tempo inteiro nas plantas lá molhando, mudando de lugar e tal. Tem uma folhinha a puxar, né? Então ela está sempre em movimento. A minha mãe, ela lê também, né? Ela gosta de ler Contos dos Sertões. A minha mãe é minha leitora, né? Ela gosta de ler Contos dos Sertões. A escritora Sueli da Acalanto, ela vai continuar falando um pouco sobre o conteúdo do livro que ela fez em homenagem à sua mãe. Sobre a culinária, que ela gosta demais, né, de cozinhar. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre as principais comidas típicas que ela fazia, já que ela tem influência de Minas Gerais, né, que ela é mineira, né? Fala um pouquinho, mesmo no Pará, mas as raízes... Levando, né? Pode falar lá naquela câmera. Então, uma das comidas assim, preferidas, né, de todos era, principalmente nessa época, que era final de ano, era o porco assado. Gente, na panela, uma delícia. Deu até água na boca agora, viu? A galinha caipira, o arroz misturado com feijão, né? Então, ela fazia um requeijão, gente, maravilhoso, né? Então, todo mundo fala do requeijão. O requeijão é um dos pratos, assim, que fica na memória de todos, que a gente, quando a gente começa a falar entre amigos, a gente lembra do requeijão. Porque o requeijão dela era um requeijão diferenciado, né? Ela tinha todo o trabalho de colher a nata do leite, ela deixava o leite realmente coalhado, sua forma natural, ela colhia aquela nata, aí depois ela fritava aquela nata, escaldava aquela água, aquela massa do leite coalhado,
Aí ela fazia o produto, né, o requeijão, com a manteiga do próprio leite. Então ficava uma delícia, né? E a gente brigava por conta da rapa lá da panela, porque todo mundo queria. Então, e aí a gente tinha a feijoada, né? A famosa feijoada mineira. Então, era assim, lembrar das comidas da minha mãe é muito, 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 muito maravilhoso, porque não é só as filhas, sabe? É assim, todo mundo que conhece a minha mãe sempre tem algo para falar. Uma amiga mesmo faz o relato do frango no tucupi e do pato no tucupi, que é o prato preferido. Outra fala do bacalhau, que foi a primeira vez que comeu bacalhau, foi na casa da minha mãe, que do jeito que a minha mãe faz, ela já comeu por todos os lugares, hoje ela mora no Paraná, e ela disse que nunca comeu um bacalhau igual a minha mãe faz, né? Então são essas memórias que a gente vai trazendo e vai registrando. E como doceira, aí os principais que ela gosta. Eu amo os doces, né? Então, doce de goiaba, a gente tinha um sítio, e no sítio tinha muito pé de goiaba, então ela aproveitava essas goiabas fazendo doce, fazia doce de leite, e aí ela fazia 2 tipos de doce de leite, aquele cremoso, e ela fazia também uns que ficavam tipo umas cocadinhas. E fazia doce de caju, doce de castanha do Pará, deixa eu ver doce de que mais, gente? Doce de um monte de coisa. Todas as frutas que tinha, doce de cupu, de jaca, né? Todas aquelas frutas que tinha ali, que a gente tinha acesso, ela fazia o doce para oferecer, para visita, né? Ela não utilizava para vendas, era Não, mais só para as pessoas de casa e visitantes, né? Sim, sim. Só para os visitantes e só para a comunidade. Sempre ela tinha um pouco. Sempre. E sempre que ela fazia, ela colocava um pouquinho na vasilha para cada vizinho que morava mais próximo ali da gente. Ela fazia a vasilhinha e mandava a gente deixar. Vai lá deixar para dona fulana, E a gente saía, montava no cavalo e ia lá deixar a vasilhinha de ela doce. compartilhava ainda um pouquinho? Sim. Olha, legal isso aí. Ela tem essa aptidão assim de ser solidária com os vizinhos, de trocar. Com certeza as outras também, quando faziam alguma coisa, Sim. algum tipo de doce ou alimento, né, enviava um pouquinho para ela, né? Sim. E do porco? Gostava da leitoa, carne de porco? Né? Porque mineiro gosta de porco, né? Lá em casa, né, até hoje, a carne de porco ela é, né, o primeiro prato da mesa. Justamente por isso, né, por conta dessa cultura mesmo do povo mineiro, né? Mas a minha mãe, ela tempera uma carne de porco que é diferente. Eu não sei se é porque ela bota amor demais, mas é diferente o sabor da carne, né? Então, final de ano a gente pega o pernil, faz lá tudo na orientação dela, mas na hora de temperar, é ela que vai lá pôr a mão e temperar para ficar legal, para ficar bom. Porque a gente quer comer aquele sabor lá da roça. Entendi. Eu quero agradecer a sua participação aqui no programa Chega Mais. E agora eu gostaria que, antes da gente encerrar, você falar sobre o evento de lançamento, né, direitinho, para que todo mundo vá participar e comprar o livro lá. Então, o evento acontecerá no dia 17 de dezembro, às 19 horas, na Escola Adolfo Bezerra de Menezes. Né? A Escola Adolfo Bezerra de Menezes, né, desculpem, foi escolhida porque a minha mãe, né, era servente lá no Pará e a gente queria fazer essa homenagem para ela numa escola, porque ela valoriza muito a educação. Então ela sempre trabalhou e sempre incentivou a gente a estudar. Então a homenagem para ela será feita na escola, como também uma forma de fechar essa memória dela com o livro, numa publicação em uma escola pública. Então, gente, reforçando, o livro será lançado na Escola Estadual Adolfo Bezerra de Menezes, fica ali no bairro São João, na rua Gonçalves Ledo, né? Lá no final, pertinho do salão dos velhinhos, né? Eles dançarem. E será às 19 horas, no dia 17, agora de dezembro. Não esqueça, viu? Contamos com sua presença neste evento literário maravilhoso. Muito obrigado. Vamos agora apresentar aqui a vocês o Luiz Guilherme, um jogador de Aparecida de Goiás, da equipe Sub-13,
que está aqui em Araguaína visitando e veio aqui nos falar um pouco sobre futebol, tá? Tudo bem? Tudo e com você, tudo bom? Maravilha. E aí, como estão aí as perspectivas do futebol? Por enquanto tá tudo certo, né? Com fé em Jesus, em que a gente chega lá. Certo. E quando você começou a praticar o futebol, Luiz? A partir dos 5 anos comecei a treinar, né? No SESI, comecei a me destacar e consegui chegar lá na Presidência. Certo. Você já participou de algumas copas, alguns campeonatos aqui em Araguaína, lá em Goiânia? Quais foram eles, você lembra? Sim, eu lembro já participei de vários campeonatos do Fraudinês aqui em Araguaína. Também participei pela Gold Cup lá em Goiânia e também pelo Goiano também. Certo. E no total, quantos gols oficialmente você já fez? Conseguiu finalizar aí no gol? Ao total foram 17 gols, que nem eu falei pra você, né, no começo. Bom, né? Bom nível, Bom. né? E basicamente quase todo jogo você conseguiu balançar a rede, né? Sim, sim. Foram 4 jogos pelo Goiano e foram 4 gols também. Você estuda? Sim, estudo lá em Aparecida de Goiânia mesmo. Como é o nome da sua escola? Escola Estadual Cimino Rodrigues de Siqueira. Manda um abraço lá para suas colegas lá, seus colegas. Abraço aí pra vocês, escola. Tamo junto. Galera, né? Estudantil. Sim. Né? A galera do Atlético do Aparecidense, né? E a galera lá, seus colegas, jogadores, fala aí o nome de alguns da equipe que faz parte. Quem é o goleirão lá, que fecha tudo lá? Queria mandar um abraço aí pro Guilherme. Queria também mandar um abraço pro Richard aí. E um abraço pro John também, joga demais. E a equipe técnica, que é formada por quem lá aqui? A equipe técnica é formada por treinador é o Jorge Efraim. E nosso preparador físico é o Emanuel. Uma boa comissão técnica. Certo. E agora você está em Araguaína aqui, passando os dias, né? Descansando. Sim, sim. Quando que você vai retornar para? Eu vou retornar dia 24, 23, porque tem que começar os trabalhos, porque mês que vem temos um campeonato pela frente aí. Qual é o campeonato que vocês vão disputar? A gente vai disputar a Copa Goiás, né? Tomara que a gente consiga sair com um bom resultado de lá e talvez até com título. Maravilha. E em relação ao apoio da família, você tem? Quem é a sua família aqui em Araguaína que ajuda você lá também? Fala aí, dá um alô pro seu bairro aí, aonde eles moram aqui, a galera sua aí, da família. Queria também Qual setor aí? Queria agradecer muito também minha família, né, pelo apoio, sempre me ajudando. Agradecer principalmente meu pai, que sempre está comigo lá em Goiânia. Agradecer minha mãe, porque de longe está me apoiando. E agradecer também minha mãe Zete, porque me apoia muito lá. Tá certo. Você pretende seguir a carreira de jogador de futebol, né? Cada vez mais se profissionalizando e chegar futuramente aí numa grande equipe do brasileiro, da Série A, por exemplo? Sim, pretendo. Flamengo, Corinthians, Palmeiras, né? Sim. Grandes clubes, né? Quem não gostaria de estar lá. Eles são muitos grandes, então todo mundo queria estar lá, mas só trabalhador que a gente chega lá. E eles têm as escolinhas de peneira, né? Que seleciona, não é? Tem Sim. uma de São Paulo, que é a mais disputada, né? Que tem. Você já ouviu falar nessa peneira que tem lá? Todo ano tem uma seletiva de equipes de vários estados do Brasil, né? Que eles vai selecionando aqueles jogadores. Sim, todo clube, né, quer jogador bom. Ninguém quer perder, ninguém quer jogador ruim, então eles vão procurar pelo mundo. E no futebol, no campo, qual a sua função? Você joga como zagueiro, lateral direito, atacante ou centroavante? Qual é a sua função que o treinador coloca você? Eu jogo mais de meia, coração no time ali, sempre armando pros companheiros, né? Sempre dando assistência, quando aparece eu faço um gol e é assim que a gente leva. Tá
Tá certo. E qual a mensagem você deixaria aí para as crianças, os jovens que praticam esporte em Araguaína, como eles devem fazer para se tornar um profissional do futebol, né? E jogar numa grande equipe, né? E ter um futuro bom, claro, ganhar bem, ter um bom salário, não esquecendo de estudar, né? Porque o futebol, você sabe, né? Às vezes a pessoa se machuca, né? Antes de chegar lá em cima, ele se machuca e às vezes é impedido de realizar o sonho. Mas por isso é bom estudar, né? Sim. Porque se não der certo por algum motivo, pelo menos você estudou, pode trabalhar em outra função também, né? Sim. Primeiramente, para você conseguir chegar num clube bom, você tem que ter muita determinação, foco, tem que ter muita garra, tem que ter coragem, porque para ser jogador de futebol tem que ter coragem. Também tem que lutar muito, porque é muito disputado, não é qualquer um que chega no clube grande. E também sempre ter apoio da família, porque família é em primeiro lugar. Se não tiver apoio, a gente não chega. O número é do contato do meu pai, né? Primeiramente é 992 07 79, não, 992 79 33 37. 63? 63, aham. Então, repetindo novamente. 992 Não, repete pelo prefixo. 63 992 79 33 37. Tá certo. E nas redes sociais, tem algum canal de esporte ou site mesmo do Aparecida? O Aparecidense. Instagram. Né? Tem o Instagram? Sim, Fala o tem. endereço aí pro pessoal entrar. O Instagram da Aparecidense é Aparecidense Oficial. Tudo junto. Lá você vai encontrar os Sim. Lá principais você vai encontrar. jogadores. E também você também, né? Aham. Algumas fotos, né? Vídeos, né? E qual assim, a área do campo? Você falou para mim que gosta de jogar de meia, né? Sim. Armador, né? Mas você também cobra faltas também? Sim, falta, escanteio, pênalti. Pênalti. Já fez algum gol de pênalti? Já, muitos. Já, né? E de faltas? Já também. Tem até vídeos de uns gols aí de falta também. Certo. Então, quero desejar um parabéns para você, muito sucesso, que você possa chegar na primeira categoria, né? Que é os clubes da classe A, né? Futuramente que daqui 5, 10 anos, né? Você vai estar com certeza no Santos, ou no Flamengo, ou no Vasco, no Fluminense, Palmeiras, né? Já tentando subir e quem sabe até entrar na seleção brasileira, né? Por que não? Aqui em Araguaína nós já tivemos jogador que já foi campeão mundial pela seleção brasileira. Eu estou trabalhando para isso. Você sabia? Sim, já sabia. Você sabe o nome dele? Eu acho que sim. Eu conheço um que joga no Cruzeiro, na base, que é o Danilo, mas ele não foi no profissional, foi no Sub-17 da seleção brasileira. É o sobrinho do... Jardel. É o Jardel. O Jardel, ele foi tricampeão pelo Cruzeiro, né? Foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão mineiro e ele foi campeão mundial pela seleção brasileira. Aquele Jardel. Sua família, no setor que eles moram aí, né? Tá, queria mandar um abraço aí pra todo mundo aí do meu setor, que sempre acompanhou aí, mandar um abraço pro Zé Filho, pro Beto, pro professor Giovanni, que sempre tá me apoiando aí, e mandar um abraço também pro meu pai, que também sempre está junto comigo, e pra toda a minha família também. Programa Chega Mais. Informação, entretenimento pra você. Todos os sábados a partir das 11h30 às 12h30. Um espaço exclusivo para nossa educação e cultura. Apresentação, Arésio Soto. O programa Chega Mais, Informação e Entretenimento, ele é o primeiro programa educativo e cultural da nossa cidade. E nós precisamos do apoio de todos, principalmente das instituições públicas, privadas,
os empresários, os comerciantes, para a gente manter o nosso programa aqui no ar e ter um programa de qualidade como você merece, tá? Vamos ajudar o programa Chega Mais para que nós possamos manter todas as despesas do programa e também conseguirmos ficar no ar por muitos e muitos anos, ok? Tchau, tchau, conto com seu apoio. Bem, nós estamos aqui com o senhor Natividade, o pedreiro, né? Trabalhou na Simba. Seu Natividade, o senhor nasceu em Goiânia e veio para Araguaína em que ano aqui para trabalhar aí na Simba? De 64 por aí, 64 mais ou menos. Quem lhe convidou para vir para aí? Boa sorte. Foi Eu trabalhava com ele lá em Goiânia. Ah, você ia trabalhar com Trabalhava com o ele. Ademar, né? Ademar e o seu Benedito. Eu trabalhava E o com seu ele Benedito. no armazém. Ah, lá tinha um armazém? É. Como era o nome do armazém deles lá? Boa sorte. Boa sorte. Era grande? Grande. Grande, né? E aí o senhor veio para cá como pedreiro para construir, foi? Construía. Os galpão, as coisas? Uhum. Quais foram os galpão que o senhor construiu aí? Esses capão que nós falamos, tudinho aí. O da serraria? Da serraria. Então, vamos falar assim, o da fábrica de óleo, Babaçu. Depois a laticínio, fábrica de óleo. Depois o galpão de depósito. Aquele galpão são aí, aquele altão lá. Era cor de algodão, né? Nós estávamos aqui com o senhor Natividade, né? Natividade, esse resto aqui de caldeira aqui que funcionava aqui, esse negócio. Isso aqui não tinha evaporação, né? Que era a caldeira que levava a funcionar a energia, funcionava os motores. E aqui, esses buracos aqui? Saiu o que daqui? Isso era da evaporação. Era? A boca lá que saiu. E aqui essa outra? Então funcionava duas caldeiras, né? Duas caldeiras. Quando você chegou, a da Dice, qual era a antiga? Era essas duas caldeiras? Então continuou funcionando, né? Só que essa pequena tinha essa pequena, essa grandona. Ah, tinha a pequena, né? E o buraco dela aqui. Ah, aqui tem. Aqui que saiu o negócio? A tubulação dela. Tubulação? Era. Isso aí é. Lá tinha um buracão, né? Que os carros dele jogavam. Tinha um buraco? Tinha. Jogava lenha lá embaixo e tinha o fogo, que era o fogo, né? Olha lá, ó. Foi lá, o fogo. Sim, e aonde é que colocava fogo? E a lenha para pegar isso aí, era onde que pegava? Tinha muito? Tinha lenha demais. Era fácil, né? Era fácil. No mato pegava. No mato tinha os tiradores de lenha. Viu? Os caminhões traziam, fazia a pieira. Fazia um monte aí. Fazia um montão de lenha. Madeira seca, né? Claro. Não, verde. Verde? Verde. E pegava? Pegava. Depois que pega, acabou. Verdade. Madeira de todo jeito. Muito bem, gente. Nós estamos aqui no atual Parque Simba, né? Mas a primeira indústria é a Simba, Companhia Mercantilista da Bacia Amazônica, aqui em Araguaína, Tocantins. Primeira indústria, a maior indústria do extremo norte de Goiás, né? Na época, década de 60. E estamos aqui com um operário, pedreiro, né? Assistente de produção, que trabalhou muitos anos aqui na empresa e contribuiu muito para a economia e o crescimento, né, da nossa cidade, desenvolvimento econômico, né? Então, estamos aqui, agora vamos saindo. Ali naquele espaço lá é o galpão de algodão, né? O depósito de algodão, esse aí que tem aquela parte de cômodo, né? Depósito de algodão e babaçu e tudo. Depósito também de coco babaçu, enfim, toda a produção ficava ali, não era? Era. Que represa era essa? Era muita água, viu, senhor? Era? Tinha peixe, era cheia Tinha d'água. peixe? Tinha peixe pequeno, né? Cará, como chama, traíra, essas coisas tinha. Tinha muito. Ficava onde ali? Ficava ali Aqui? embaixo.
Tipo uma lagoa, né? É. Aí Funda. vinha muita gente pescar aí? Não. Não, né? Eu vi que não deixava, né? Mas se deixasse, era cheio direto. Tá certo. Bora? Bora embora. Que o sol tá esquentando. E essa parte aqui era o quê? Aquelas caldeiras eram aqui. Ah, as caldeiras eram instaladas aqui, né? Esse terceiro galpão aqui. Tinha 3 chaleiras de manchar o babaçu. 3 chaleiras. Tinha 3 chaleiras. Produção do óleo levinha, né? Uhum. Dá saudade desse tempo, Dá. sim. Dá saudade dos amigos. Muitos companheiros aí já Hoje já não vi isso foram, mais. né? Já viajaram, né? Hoje já viajaram. Tá certo. É importante que Deus, né? Ele preservou, né? Pra você ver esse Graças a momento, Deus. né? Eu estou alcançando essa idade. Família criada, Família, tudo criado, tudo aqui. já com netos. Igual eu trouxe 3 filhos. Eu acho que foi criado tudo aqui. Atividade, realmente. Parabéns, viu? Pelo seu trabalho. E que agora vai ser reconhecido por toda a nossa comunidade, né? Como um pioneiro de verdade de Araguaína, que contribuiu para o Toda a indústria aqui. desenvolvimento econômico da nossa cidade, crescimento, né? Muito obrigado. Sei. E o senhor morava onde? Lá dentro mesmo? Lá dentro. É aquela casa lá do lado esquerdo, É. lá, vai descendo. Naquela casa lá tinha 3 famílias que moravam lá. Quem que morava lá com o senhor lá? Você lembra o nome dele? E Araguaína, com a chegada da Simba, melhorou? Melhorou muito. Era fraca aqui a Porque situação? era fraquinho, isso aqui não valia nada. Atrasado. Não atrasado nada. Depois da Boa Sorte chegar para cá, levantou até o comércio, melhorou. E a Rua da Simba, como era a Rua da Simba? Diz que tinha um tombador areião. de areia, era É um difícil areião danado. para escoar a produção, né? Para tanta chegada, Da chegada e saída era uma só, né? Aquela rua. Aqui. atolava, Atolava, muita areia. e aí ele cascalhou, Aí o final mais cascador, melhorou. e o final melhorou. E na extração do coco babaçu aí, nós tínhamos aqui as quebradeiras de coco, né? Tinha mais que eles compravam mais. Pequena produção, mas vendia um pouquinho que produzia, vendia aí para ele, mas a grande extração mesmo de coco, Essa quebradeira. vinha de onde? Essa máquina de quebrar coco foi eles mesmos que arrumaram. Foi eles mesmos. Vinha da Nordeste aqui, dessa região Diz mesmo. que é Tocantinópolis. Tocantinópolis, essa cidadezinha próxima aqui. Eu trazia. Certo. E o senhor conheceu o químico, o Saito? Sai demais. É, né? De vez em quando ele vem aqui em casa, Ele era responsável pelo óleo. pelo óleo, né? Era. E escuta, disse que trabalhava mulheres aí também, não sei. Trabalhava também. Qual setor que elas trabalhavam da produção? Trabalhava, até na serraria trabalhava. Serraria. Trabalhava. Certo. O senhor tem alguma mensagem assim para o povo de Araguaína que nasceu agora, os jovens, que não sabe de nada da cidade, história da cidade, aí pegou a cidade pronta, né? Arrumadinha. Tem como o senhor falar alguma coisa aí para eles aí, como era e como está hoje? Dar valor? Rapaz, essa mocidade hoje, de hoje, um certo tempo para cá, eu já vieram conhecer Araguaína e a cidade, né? Já prontinho, Já arrumado. pronta. Porque aqui era. Tinha nem hospital aqui, né? Tinha não. Eles é que fizeram hospital. Eles fizeram hospital? Fizeram hospital de madeira. E ali, aquele hospital que ali era madeira. Que era aquele hospital ali era Regional, o Ozego, era? Como é que era? sei lá, não sei o nome. Sim. Então eles construíram primeiramente O hospital. provisório lá, né? Uhum. Tinha muito acidente aí na indústria ou não? Não, Era raro, né? era uma raridade. E em relação a... É verdade que a dona disse, a esposa dele, do seu Benedito, morou aí um certo Durou tempo? muito tempo. Com os meninos, com os filhos? Os filhos tudo, Tudo, né? tudo. Morava aí. Ah, Nós construímos para eles aí. tá certo. E também o senhor trabalhou na construção da Frimar, foi? Frigorífico? Primar. Que depois que eles terminaram aí o ramo, né? Antes de terminar aqui, Parar. nós fomos lá para o Firmar.
Ah, antes de terminar começaram já a construir lá. Vou ficar no fraco aí, né? Frigorífico. Diminuindo a madeira, já Aham. tocaram para lá. A produção foi diminuindo, Foi né? diminuindo e eles tocando para lá. Eu tá achando que estava acabando aqui, mas mentira, estava aplicando lá. Verdade. Fazenda, Então essa família contribuiu muito, né? Com a Ave Maria, economia coisa de absurda. Araguaína, né? Porque quem deu vida a Araguaína foi eles. De sábado maravilhoso, mais um programa Chega Mais, com informação e entretenimento para você. E hoje, como convidada da semana, nós temos aqui a nossa grande Mirelle Nascimento Soares, né, que está aqui nos nossos estúdios e vai falar um pouco sobre a sua escola. Ela estuda ensino médio lá na Escola Estadual Guilherme Dourado e também sobre literatura, tá? Ela tem muitas novidades para contar para nós, vai comentar também sobre alguns autores nacional e até mesmo internacional. Fique com a gente aí, que agora nós vamos conversar com ela. Tudo bem? Tudo bem. Seja bem-vindo ao nosso Muito programa obrigada. Chega Mais. Muito obrigada. É um prazer recebê-la aqui. Eu agradeço muito por estar aqui. Eu me chamo Mirelle Nascimento Soares, tenho 18 anos e estou no 3º ano do ensino médio no Colégio Estadual Guilherme Dourado. E agradeço muito ao programa Chega Mais por ter dado essa oportunidade de falar um pouquinho sobre literatura, um pouquinho sobre a minha escola também. Eu agradeço bastante. E, na verdade é um bate-papo, né? Sim. Aqui descontraído. Nós vamos começar o seguinte. Você teve influência de quem para começar a ler? Quem te influenciou? Algumas professoras do ensino fundamental? Ou foi agora mais recentemente que você no ensino médio despertou para ler bastante? Eu sempre gostei muito de ler, eu sempre fui muito interessada, mas é claro que alguns professores, como o Boenérgio, que foi um dos meus professores do ensino médio agora, me incentivaram bastante na área da leitura, da escrita. Desde sempre eu gostei muito de ler, lia livrinhos pequenos, agora estou com os meus próprios, com a biblioteca da escola também, que dá uma grande oportunidade da gente ter cada vez mais livros para ler. Então, realmente acho que desde pequenininho já vem essa vontade de sempre estar lendo, sempre estar escrevendo, sempre estar buscando cada vez mais entrar na parte da literatura. Em relação à família, tem alguém lá que gosta também de ler, leitura, ou não? Foi mais ou menos na escola? Em casa... Sua mãe, ela gosta de ler? Sim, a minha mãe gosta de ler. Às vezes ela pega um livro meu emprestado para ler. Eu tenho ciúmes, mas eu deixo, até que eu deixo ler. Mãe, amigos também gostam muito de ler. São sempre incentivados por mim, porque eu acho que literatura e a leitura é uma parte muito importante da nossa vida. Então, sempre que eu tenho a oportunidade, eu tento estar incentivando na escola para lerem mais, amigos também a lerem mais, a família também, já que é muito importante essa parte da literatura e da leitura na nossa vida. Nós percebemos o seguinte, que o índice de leitura no Brasil ainda é muito baixo, é uma média de 1,5 livros por habitante no Brasil. Enquanto que na América do Sul mesmo, nós perdemos até para a Argentina, para o Chile, para o Uruguai, que tem uma média já de 10 livros por habitante. Sim, por ano. Veja bem que a gente está atrasado. Então, e com esta pandemia, né, que teve aí da Covid-19, onde os alunos pararam, né, praticamente quase de estudar online, né, à distância. Era muito difícil. Então, foi um período muito difícil desses 2 anos aí. E aí o índice caiu ainda mais nesse tempo, entendeu? Então agora que estamos retomando, né, e esperamos que dentro de uns 2 ou 3 anos possa melhorar esse nível de leitura, né? Porque é uma situação muito grave. Por quê? A leitura, às vezes a pessoa pensa assim, eu vou perder tempo, ficar lendo, negócio de texto, de histórias, né, antigas. Sim. Mas não, a história antiga ou atual, ela é importante para a gente aprender muitas coisas. Fatos que ocorreram,
né? E que pode servir para a gente até mesmo saber lidar se um dia a gente estiver naquela situação, né? Então, hoje em dia, com esse mundo mais digital, as pessoas estão preferindo mais assistir um filme, assistir uma série, ver algum vídeo, mas eu digo que você pegando um livro, lendo um bom livro, você viaja 1000 vezes mais, você vai através de mundos diferentes, você tem perspectivas diferentes, você vai estar sempre procurando cada vez mais e aprendendo, porque os livros realmente ensinam bastante a gente. Então, essa parte da literatura é uma das partes mais importantes porque leva a gente a caminhos inexplicáveis. Você para ali, você lê um livrozinho, você lê algumas paginazinhas e você vai se acostumando com a leitura aos poucos, você vai chegar num ponto em que você vai ver que é realmente um mundo totalmente diferente. A cada livro que você lê é um mundo totalmente diferente. Você cria o hábito da leitura. Sim. Né? Você faz uma coisa quase que como assim, tomar café, Sim. né? E jogar bola, jogar vôlei, brincar. Às vezes você se diverte também. Muito. Só que a leitura ela é fundamental para o nosso intelecto, né? Para a nossa memória, para a nossa criatividade e também para a nossa carreira profissional futuramente. Sim. Também como ser humano. Imaginação também. Imaginação. E também a gente consegue exprimir ali o conteúdo. Sim. Já na internet não. Nós temos uma informação, além de ser pobre, ela é rápida. Ou seja, é uma informação de minutos. Eles publicam uma notícia, já em poucos segundos depois, já aparece outra e outra e outra, mas tudo fragmentado, não tem assim a sequência lógica, cronológica, início, meio e fim. Né? São fragmentados, então você nunca consegue, se você ficar só na internet, pelos conhecimentos e informação que tem lá, você não consegue formar um pensamento coerente, com um bom senso crítico. Você não consegue. Não, porque não consegue. Um fala de um jeito, outro fala outra versão. Outra, é muita informação ao mesmo tempo, você não consegue se concentrar. Os seus chips, né? Sim. Sua memória não consegue gravar mais. Muita coisa. Eu tenho um professor que costuma falar isso, que a gente na internet, a gente não aprende, a gente só entende ali 5 segundinhos da informação que quer dizer e depois já esquece, já foge da memória. Eu acredito que 10%, já foi feita até pesquisa, 10% que você capta uma informação na internet, de notícias, de vídeo. Por exemplo, a pessoa que assiste um filme na internet, ela assiste uma parte, aí depois já pula para outra. O YouTube já indica outro, né, com outro estilo, outra versão, e aí ele larga aquilo, eu vou ficar agora nisso. E no final ele gasta muito tempo, que deveria estar aprendendo, pegando vários fragmentos de filmes diferentes e não consegue entender nenhum deles. Estão se acostumando a assistir coisas tão pequenas que não tiram um tempinho para ler um livro que eles julgam grande. Então, eu vou aqui rapidinho, que é só 10 minutinhos aqui, ou às vezes até menos, e já estão correndo ali. Então, a informação não grava na cabeça, você não aprende, mas passa ali 5 minutinhos depois você já esqueceu do que você aprendeu. Veja bem, olha, nós temos, no caso, um livro de 500 páginas, né? Eu mesmo, na sua idade, livro de 300, 500 páginas, para mim, é moleza. É moleza. Por quê? Porque eu tenho a técnica de fazer uma leitura rápida por capítulos, entendeu? Sim. Então eu pego um capítulo e faço a leitura dele visual e depois ali eu vou fazer a oral e depois eu faço o resumo, entendeu? Do livro. São 3 passos que eu faço. E então assim eu consigo ler rapidamente um livro até de 500 páginas, 600. Livros e quando... entender, né? Sim. Por quê? Porque eu vou fixando. E outra coisa, não fazer tudo de uma vez só, né? Dependendo, por exemplo, um livro de 100 páginas, dava para me tirar às vezes em um dia, Sim. às vezes 2 dias. São livros mais rapidinhos. Dependendo do tipo de literatura, se for um romance, né, extenso, claro que não dá, né? Sim. Mas se for uma poesia curta, Exatamente. de uma página, 30, 40 poesias, um livro de poemas ou de contos curtos,
Dá para você ler em 2 dias. As pessoas se enganam, pensam que começar a ler é começar a ler livro de 300 páginas, começar a ler livro de 500 páginas. Não! Aí começa com uma leiturinha de 25 páginas, 50, até vai gibi. com o tempo, sim. Começa pelo gibi. A gente sempre começa pelos gibis em casa, Palavras sempre tem cruzadas, aqui. gibis. Sim, a gente vai se acostumando, criando o hábito da leitura aos poucos. Não precisa começar de repente, porque às vezes até cansa você pegar um livro muito grande e aí você fica cansado da leitura, porque você é uma coisa que você não está acostumada. Então você aos poucos vai se adaptando à sua rotina. Quanto tempo eu tenho para ler aqui? 1 hora, 2 horas? Eu pego um livro menor, posso pegar um livro e dividir entre capítulos, leio 2, 3 por dia. Vou me acostumando com a leitura, ao invés de pegar um enorme de uma vez e acabar ficando cansativo e aí você acabar desistindo. Muito bem, e agora estamos retornando aqui com a Mirelle para continuarmos esse bate-papo sobre literatura aqui no programa Chega Mais, certo? Mirelle, agora eu fiquei sabendo que você gosta muito dos livros do Machado de Assis, né? Sim, que é um dos escritores que foi o fundador da Academia Brasileira de Letras, né? E ele foi um grande intelectual e deixou muitas obras. Em especial o Dom Casmurro, né? Sim, que é a minha literatura preferida. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre o histórico dele e depois adentrasse um pouco sobre a obra do Dom Casmurro, os principais personagens, do que se trata o conteúdo desse livro, para nosso amigo leitor ter uma ideia assim, do que tem, e vá na biblioteca, né? Procure, a Biblioteca Pública Municipal mesmo de Araguaína tem esse livro, Dom Casmurro. Sim, é uma das obras mais famosas de Machado de Assis. Tem A. Garcia, tem Quincas Borges, né? E vários outros. Machado de Assis foi um escritor, um poetista, ele era 1001, aquela que a gente diria que era cronista. 1001. Sim, ele escrevia várias obras dele. Em especial temos Dom Casmurro, que é praticamente uma das obras mais conhecidas dele, onde conta a história de 3 personagens que vivem um triângulo amoroso, que é a Capitu, o Bento e o Ezequiel, que eles conhecem, é mais conhecido como Escobar. Tem esses 3 personagens, eles vivem ali um triângulo amoroso. Através do livro vai contando a história de Capitu, a história de Bentinho. A história é toda narrada por Bentinho, tem algumas participações dos outros personagens, mas tem mais a parte do Bentinho, onde ele vai contando desde sempre a história dele, vai contando um pouco do que ele viveu. No início, sim, bem no iniciozinho do livro, já começa ele escutando uma conversa, onde ele descobre que a mãe dele fez uma promessa, onde ele deveria se tornar padre. E nessa ida dele para se ornamentar padre, ele acaba conhecendo o Escobar, que se torna um dos melhores amigos dele. Ele tenta fugir um pouco de ser padre, porque ele não queria de jeito nenhum se tornar padre. E a mãe dele tenta ali de todos os meios encontrar formas de não precisar pagar essa promessa ou de pagar, mas de uma forma diferente. E quem acaba encontrando uma solução é o próprio Escobar, que auxilia a mãe dele. Eles conseguem pensar em uma ideia que tirassem Bentinho dessa parte, onde ele teria que se ornamentar padre. Ele, depois de conseguir essa liberdade, ao invés de se tornar padre, ele vai para São Paulo e se torna um doutor. Ele se torna advogado e nessa de se tornar advogado ele acaba também casando com Capitu. E Escobar, melhor amigo deles, acaba também sendo padrinho do casamento. Escobar acaba também se casando com uma das melhores amigas da época da escola de Capitu, acaba se casando com ela. E após ter um filho, Escobar acaba homenageando o casal com o nome da filha deles, de Capitolina. E começou a ser uma confusão, uma ciumeira, né? Sim, porque eles demoraram um pouco para ter um filho, a Capitu, mas o Bentinho, eles demoraram um pouco para ter um filho. E quando tiveram, eles também homenagearam
o amigo, o Escobar, colocando o nome dele, do filho deles, de Ezequiel. E assim que o filho nasce, Bentinho começa a ter uma desconfiança, porque o filho se parecia muito com o melhor amigo. Ele acaba... Toda a intriga do livro é essa, porque ele não consegue ter uma boa relação com o filho justamente por ele ser a cópia exatamente do amigo. Então começa esse conflito, até que eles acabam se separando. Suspeito de traição, da também, traição. né? Talvez, pelo melhor amigo, Pelo né? melhor amigo. Diz que as traições acontecem pelos melhores amigos, Sim. né? A Capitu, e no final, mais ou menos, no meio ali, a Capitu e o O Ezequiel, menino, ele filho. faleceu? A Sim, criança? sim. Eles vão... Foi novinho ele ou não? Não, Tinha certa ele idade? não foi muito novo. Quando ele morreu, Adolescente. sim, era mais ou menos assim. A Capitu ali foi para a Europa junto com o filho, depois da separação, e o Bentinho acaba voltando para o Brasil. O Capitu infelizmente morre nessa viagem deles, e o Ezequiel volta para o Brasil para tentar reconquistar o pai, mas mesmo assim não consegue por causa dessa semelhança imensa que tem ele e o melhor amigo dele, o Escobar, e até que no final Ezequiel também infelizmente acaba morrendo de uma doença aqui no Brasil, e Bentinho o livro acaba com ele sozinho e solitário numa casa que ele fez exatamente como era a casa que ele morava na infância, para ter aquele sentimento de acolhimento, já que ele tinha perdido a mulher, acabou perdendo também a esposa. A família também A família também. O pai e a mãe dele também não Já viveram muito tinha tempo, não morrido, foi? isso. Então no final. Pequeno ele ainda, não acaba- foi? Sim. Ele perdeu. Aí o no pai. final acaba com ele sendo solitário. E todo o livro. E acaba sozinho, então. Sim, acaba sozinho. E todo o livro acaba com essa história de Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. Vem perdurando até hoje essa Ficou esse dúvida. suspense no ar, né? Sim. Essa dúvida. Sim, se Será ela que traiu ou realmente não. ela traiu ele ou não? E Tem se essa não dúvida foi, até ele não hoje. foi muito injusto com ela, não é? Ele também não foi muito injusto com o filho também, É, que e ele com o tem, filho. o filho tentou se reconciliar depois de um tempo com ele, e ele acaba também rejeitando o filho pela segunda vez. E toda a trama do livro é essa, e é um dos livros maravilhosos de Machado de Assis. Programa Chega Mais. Informação, entretenimento pra você. Todos os sábados a partir das 11h30 às 12h30. Um espaço exclusivo para nossa educação e cultura. Apresentação: Arésio Soto. Já dá pra ver onde a saudade mais bateu. Esse sorriso engana seu filho não é. Tá claro que sua decisão de me deixar te fundou pra baixo. Já falei que eu acho. Você prometeu, se perdeu nas promessas. As coisas que sua boca fala, seu coração contesta. Bebi nas noitadas, ficadas erradas. Haja colírio pra esse olho vermelho. Cê chorou o mês inteiro. Haja corpo pra esconder sua expressão de desespero. Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim. E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim. Haja colírio pra esse olho vermelho. Cê chorou o mês inteiro. Haja corpo pra esconder sua expressão de desespero. Pega não, tá assim. E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim. Eu sou Yasmin Gomes, essa aqui é a Camila Rodrigues, minha violeira, tá aqui me acompanhando. A gente tá aqui no programa Chega Mais, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E é isso, bora cantar mais uma moda aí, né? Agora é composição minha, viu? Eu que escrevi. Fala é fácil, quero ver fazer. Dizer que não ama e que vai esquecer. Isso aí qualquer um fala. Mas eu quero ver pôr em prática.
se volta. Agora a próxima música que você irá apresentar para nós. A música é da Marília Mendonça, O Que Falta em Você Sou Eu. Falando em saudade, de novo eu acordei pensando em você. Já faz um mês que eu não te vejo, 30 dias que eu acordo pensando em tá morrendo de saudade, vem buscar logo a sua metade. O que falta sou eu, seu sorriso precisa do meu. Sei que tá morrendo de saudade, vem buscar logo a sua metade. Ai, 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 falando em saudade, vem buscar logo a sua metade. Eu vou apresentar mais uma que eu escrevi. Essa aqui é mais lenta, o nome é Outros Amores. Essa é mais apaixonada, né? Eu já recebi outros amores que me entregavam flores, faziam de tudo só pra me agradar. E você chegou pra ficar e ganhar sua colônia. Eu já sabia que era amor quando você me olhou. E naquele dia duvidei, eu não tinha que era você que eu queria. Infelizmente já acabou, né, o nosso programa hoje, mas eu quero convidá-lo novamente para o próximo sábado, aqui. Acesse o nosso site www.historiadearaguaína.com.br, que você terá todos os nossos programas publicados lá, também no YouTube, através da tvaratocan.net, você encontra também o programa Chega Mais, tá? Eu quero agradecer a todos pela audiência e conto com vocês no próximo programa, tá bom? Tchau, tchau. Deus quiser, próximo sábado estamos aqui novamente. Chega, 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 chega mais. Bem convidado da semana, Caldeirão Cultural, Arésio Soto, de volta ao passado. Chega mais, é sensacional.